Casar, 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 casar. Agora chegou a vez dele, dos pequenos do Rio, o Vasco da Gama. Sábado, 9 horas, no Rio de Janeiro, Vasco contra Sport, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É hora dos pequeninos do Rio. E é pequenino mesmo, porque o Vasco só teve uma janela de oportunidade onde ganhou título, que foi na época de Eurico Miranda. Ali eles ganharam título, ali todo mundo respeitava o Vasco, mas hoje ninguém respeita o Vasco e não é aqui que ele vai ter respeito, não. Vamos lá no Rio e vamos vencer o Vasco. Anota isso aí. Vamos lá, conversar, ver tudo o que tem para essa partida. Logo depois que vocês se inscreverem aí no canal. Vamos junto, vem comigo que eu vou fazer esse canal decolar rumo aos 1 milhão de inscritos. Mas agora eu tô chegando nos 1000. Obrigado a quem já segue e vamos ao assunto. Nesse sábado tem pela terceira rodada Vasco da Gama e Sport, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E para esse jogo o Sport vem com desfalque. Vem com desfalque de Igor Cariús. Ele se machucou no treino e tá fora. Pepa tá esperando para ver se Dalbert vai voltar. Se Dalbert não voltar, vamos ter que improvisar Chico ali. E aí fazer o mesmo jogo que fizemos ali na final contra o Retrô, onde Chico jogou improvisado. Com isso, a gente perde muito no nosso setor ofensivo pela esquerda, porque Chico é zagueiro e ele não tem já uma boa saída de bola como zagueiro. E na lateral, muito menos. Ele não consegue chegar na linha de fundo, fazer cruzamento, então a gente perde isso. E aí teríamos que explorar mais com os pontas ali esquerdo. Muito provavelmente Barleta. Atêncio, ele tá voltando. Então, por que eu digo muito provavelmente Barleta? Porque pro meio e pra ponta esquerda, na volância deve vir com Rivera e Duqueiroz, soltando Sérgio Oliveira, Lucas Lima pela direita e Barleta entrando ali pela esquerda. Barleta também não é de cruzar muita bola, então o Sport vai perder esses cruzamentos na área pelo lado esquerdo. Barleta é mais de fazer facão, de entrar driblando, de fazer cruzamento, não é muito forte dele. Temos também a volta de Atêncio, como já falei. Atêncio pode também ser um escolhido aí, não para jogar na lateral, mas para jogar uma composição ali do meio de campo. Acho difícil fazer isso pelo jogo ser fora de casa. Muito provável que isso aconteça no segundo tempo, a entrada de Atêncio. Mas uma possibilidade seria não entrar com Duqueiroz e colocar Atêncio. Segurar um pouco o Sérgio Oliveira, trazer Lucas Lima para o meio, ou Atêncio no meio, e Atêncio ou Lucas Lima caindo ali pela direita. Mas para o lado esquerdo não vejo outra coisa que não seja colocar Barleta para jogar por ali. Então o Sport deve vir com isso. O jogo é no Rio, então, claro, o Sport não vai ser todo ofensivo do começo ao fim. Vai entrar precavido, vai segurar ali um pouco o jogo, esperar aqueles 15 minutos para irritar a torcida do Vasco e depois partir para cima, porque é um jogo muito acessível para o Sport vencer. O Vasco que não vem nada bem. Na sua estreia venceu o time do Santos de virada, fez um primeiro tempo horroroso, só que aí no segundo tempo o Santos devolveu a gentileza e também foi horroroso, e aí o Vasco conseguiu virar o jogo. Já na segunda rodada pegou o Corinthians, e aí, meu filho, foi um passeio do Corinthians. Corinthians ganhou de 3-0, com 2 gols anulados, fora os aperreios que deu a zaga do Vasco. Só deu Corinthians. Vasco não jogou nada. O treinador do Vasco tá ali na corda bamba, a torcida vaiando, o cara sai correndo do campo. Meu Deus, eu nunca vi isso. O treinador apita o jogo, final de jogo, ele sai correndo para o vestiário, para não escutar. Tem medo de vaia, meu filho? Tudo bem que a torcida do Vasco não é lá grande coisa,
flor que se cheire, mas, pô, sai correndo na própria casa. No histórico aí, temos uma mágoa aí com o Vasco, viu? 2022, Série B, quando a gente se encontrou no último confronto, Ilha do Retiro, 1-1. Os caras foram lá, fizeram a maior provocação, teve toda aquela confusão por causa do juiz que arrumou um pênalti muito louco pro Vasco, e aí teve invasão de campo, tudo, o Vasco não quis voltar para o jogo, ele que determinou o fim do jogo, deu uma confusão arretada, e foi o jogo decisivo para o Sport não subir para a Série A naquele ano. O Vasco conseguiu subir. No histórico, que eu gosto de trazer aqui números, quem tem vantagem é o Vasco, mas muito por causa dessa época que eu disse, de Eurico Miranda, onde o Vasco colocava respeito nos adversários. Depois de Eurico, acabou-se. Vasco Vasco hoje é o quarto, assim, maior time do Rio. E se for, viu? Se não tiver nenhum do interior aí querendo tirar. Mas não, o Vasco é o quarto. Botafogo, que era a piada lá do Rio, deixou de ser piada aí depois da SAF. Mas o Vasco foi a primeira SAF que deixou de ser SAF no Brasil. Uma bagunça esse clube uma bagunça. Eurico Miranda é que botava a ordem. Sem Eurico Miranda ali, é uma zona. Todo mundo manda ali. Mas vamos lá, trazendo aqui. No histórico, o Vasco tem sim vantagem. Foram 33 jogos, 8 vitórias do Sport, 10 empates e 15 vitórias do Vasco. No Rio de Janeiro, o Vasco impõe a sua força, né? E é por causa muito de jogos no Rio que ele tem essa vantagem. Nos jogos no Rio foram 15 jogos, onde o Sport venceu 4 vezes, empatamos 3 e perdemos 8 vitórias do Vasco. Nos últimos jogos, os últimos 2 jogos foram 2 empates na Série B em 2022. Em São Januário foi 0-0 e na Ilha o jogo da confusão foi 1-1. O Sport, a última vitória do Sport lá faz tempo, mas eu vou dizer por que faz tempo. A última vitória do Sport foi em 2012, 3-0 para o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. E 2012, caramba, 13 anos que o Sport não vence lá, que freguesia. Não é assim não. É porque o Vasco e o Sport deixaram de se enfrentar muitas vezes. Ou porque o Sport estava na B, ou porque o Vasco estava na B e o Sport na A. Então, eles não se encontraram muito. Então, de 2012 para cá, foram apenas 5 jogos no Rio, né? Teve jogos na Ilha, mas aí quando tiver o jogo de volta na Ilha, eu falo dos jogos na Ilha. Hoje eu vou falar dos jogos do Rio. Tiveram 5 jogos apenas, onde o Vasco venceu 4 vezes e o último jogo foi empate de 0-0. Então, esse é o histórico. Um jogo marcante que teve, um confronto marcante que teve, foi as semifinais da Copa do Brasil de 2008, onde o Sport perdeu em São Januário 2-0, venceu de 2-0 na Ilha e venceu nos pênaltis 5-4, com aquele golaço de pênalti de Magrão, nosso paredão. Pegou muita gente de surpresa, Magrão, que nunca tinha batido um pênalti pelo Sport, foi lá, bateu e fez. Com Edmundo, se eu não me engano, perdendo o pênalti para o Vasco. Então, esse é o histórico. Vasco não é só não conseguindo resultados, não vem apresentando futebol convincente. O Vasco tá muito mal e o Sport tá no acrescente. Diferente do Vasco, ainda não venceu no Brasileiro. Empatou na estreia no Morumbi com 0-0 e foi assaltado na Ilha do Retiro, perdendo 2-1 para o Palmeiras com aquele gol de pênalti que foi feito por Wi-Fi, porque sem nenhum toque físico, foi pela mente. O poder da mente fez o jogador do Palmeiras caiu e dali saiu a vitória do Palmeiras.
para esse jogo. Espero que a arbitragem não atrapalhe. Alô, CBF, orienta teus árbitros aí direito. E tem tudo para ser um confronto equilibrado, mas com o Sport tendo uma chance bem palpável de conseguir essa vitória. É muito possível o Sport voltar de São Januário com os 3 pontos na mala. E a gente precisa desses 3 pontos para recuperar os pontos que perdemos em casa para o Palmeiras. Porque lembre, pela minha teoria, é vencer todos os jogos em casa, que daria 57 pontos. Isso pode levar o Sport, quem sabe até para uma Libertadores. Então é focar nisso. Perdeu o ponto em casa, tem que recuperar fora. Temos já um ponto recuperado, precisamos recuperar 2. Como o jogo não tem como marcar 2 pontos, temos que vencer o Vasco para marcar 3 pontos. Vamos com tudo e pelo Sport tudo.